E quando observo essa passagem, nós vemos que Paulo ele tinha íntima comunhão com o Espírito Santo. Porque ele tinha a noção de entender que o fato de ele ter o Espírito Santo na vida dele, ele não vivia sobre o seu domínio próprio. Ele não vivia sobre a sua vontade, mas ele vivia sobre a vontade de Deus. Porque nós olhamos para Paulo e entendemos que ele está querendo propagar a palavra de Deus. Então é uma atitude correta. Ele poderia muito bem olhar para o Espírito Santo e falar: não, eu estou querendo pregar a palavra, eu estou querendo fazer o certo. Mas Paulo entende que ainda que o certo, ele está debaixo de uma ordem divina. E ele ainda segue orientações do Espírito Santo. Então, dada a noite, Paulo ele dorme, ele tem um sonho e ele vê um moço da Macedônia falando para ele: vem nos ajudar. Quando Paulo ele sonha isso, a sua próxima rotatória se torna a Macedônia. Ele viaja para lá junto com Silas. E nós vemos que quando ele chega lá, ele encontra uma mulher na beira de um rio. Ela se chamava Lídia, ela vendia púrpura. E quando ele chega lá, ele prega a palavra para essa moça, e essa moça aceita Cristo como seu Salvador. Paulo ele segue continuando o seu propósito, a vontade de Deus sobre a vida dele. Paulo ele continua propagando a palavra do Senhor. Só que chega um dia que ele está subindo ao templo para ele ir orar, falar com o Senhor. Só que no meio deste caminho havia uma menina tomada por um espírito de adivinhação. E por diversos dias, Paulo ele toma esse caminho até o templo e ele vê essa menina tomada por aquele espírito de adivinhação. Só que quando ele passa dessa vez, aquela menina olha para ele e fala: ali vão homens de Deus. E nesse momento nós entendemos que Paulo ele tem o discernimento de não ouvir as palavras ditas de fora, mas entender o que tinha dentro. Aleluia! Porque aquela moça ela estava elogiando eles e falando uma verdade, que eles eram homens de Deus. Mas Paulo ele tinha discernimento de espírito. Paulo ele não era convencido com palavras vãs. Paulo ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Então Paulo ele não se enganava pelo que falavam. Paulo ele tinha a sabedoria do amigo Espírito Santo. Só que fica ao nosso coração o pensamento se nós estamos sendo levados pelas palavras ou nós estamos tendo discernimento do Espírito Santo. Se nós estamos olhando com os olhos de Deus ou nós estamos ouvindo com os ouvidos carnais. Porque Paulo ele tem o discernimento. Mesmo que aquela moça estivesse elogiando ele, aquele elogio não compra ele. Aquele elogio não muda a rotatória dele. Aquele elogio faz com que Paulo olhe para aquela mulher e fale: em nome de Jesus seja liberta. Paulo ele não olha para aquela mulher e vê ela falando, elogiando ele e continua o caminho dele. Não, Paulo ele olha o elogio dela, vê o que tem dentro e expulsa aquele espírito maligno. E nós vemos agora o poder do nome de Jesus sendo efetuado. Porque com o tempo dos passar dos anos, nós esquecemos o poder do nome de Jesus. E em dia de missões nós falamos sobre um chamado de salvação. Só que para você pregar a salvação de Deus, você tem que acreditar no poder do nome de Jesus. Porque esse poder, ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda cura. O poder do nome de Jesus ainda tem eficácia sobre a casa de Deus. Nós entendemos que Paulo carrega esse poder. Ele podia muito bem seguir o caminho dele e ir para o templo orar. Mas ele entende que a oração no templo não é simplesmente a rotina dele. Mas a oração no templo é só mais algo na vida dele. Porque ele ainda tem que efetuar o poder do nome de Jesus. Não adianta nós virmos ao templo, nós congregarmos no templo e nós não efetuarmos o poder do nome de Jesus. Não adianta nós virmos de segunda a segunda na casa de Deus e nós não entendermos o poder do nome de Jesus. Nós não entendermos o poder que esse nome carrega. É o poder do nome que se entrar hoje alguém aqui endemoniado vai sair liberto. Porque o poder do nome de Jesus é sobre essa casa. Mas se nós não tivermos fé, se nós não tivermos o posicionamento
momento, como Paulo teve, nós deixamos pessoas cheias de espírito maligno entrando e saindo sem serem libertas. Nós deixamos essas pessoas possessas de espíritos malignos entrarem, andarem na nossa frente, e nós carregarmos a palavra de libertação e nós não fazemos nada. Só que hoje, Cristo, Ele me traz aqui para te lembrar que a libertação, ela ainda tem eficácia na casa do Senhor. Satanás, ele vem achando que ele toma e ele vai entrando na igreja aos fininhos, mas ainda tem mulheres e homens de Deus que têm discernimento espiritual para colocar o joelho no chão e clamar pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deus ainda tem pessoas que têm vida com Deus, que clamam ao Senhor por uma visão espiritual. Deus ainda tem os remanescentes. Então nós olhamos para Paulo e ele expulsa o demônio daquela menina. Só que os donos dela, eles perdem o seu lucro, porque eles ganhavam dinheiro com aquela adivinhação que ela proferia. Então eles vão até os governantes daquele lugar e eles falam que Paulo e Silas estavam incomodando eles. Paulo e Silas são presos, açoitados, e eles estão presos agora na prisão. Paulo, ele teve a atitude certa, Paulo, ele fez o certo, mas agora ele está preso. Paulo, ele podia muito bem olhar para Deus e falar: Senhor, eu não ia vir para cá, eu ia viajar para outro lugar, mas o Senhor me fez vir aqui, e o Senhor me faz ficar preso. Só que não é isso que nós vemos Paulo fazendo. Nós não vemos Paulo murmurando, nós não vemos Paulo reclamando, nós vemos Paulo adorando. Nós vemos Paulo, mesmo dentro de uma prisão, continuando sendo fiel. Paulo, ele estava machucado, Paulo estava ferido, mas Paulo, ele continuava proferindo a palavra de vida eterna que ele carrega sobre o coração dele. Mesmo preso, Paulo continua falando do amor de Deus. Mesmo Paulo acorrentado, ele escreveu Filipenses, Colossenses. Paulo, mesmo acorrentado, mesmo preso em outras prisões, Paulo continuava escrevendo cartas às igrejas. As prisões que Paulo sofria nunca foram impedimento para ele mudar o seu comportamento perante a Deus. Porque mesmo preso, Paulo continuava com a sua palavra livre e aberta aos corações. Só que nós não estamos acorrentados. Nós não estamos presos. Nós não estamos dentro de uma prisão. Glória a Deus. Só que a nossa palavra, ela continua tão liberta e dita assim como Paulo. Porque Paulo estava preso, mas a sua palavra estava liberta. Aleluia! Mas hoje em dia nós não estamos presos, mas nós nos calamos perante as almas. Nós nos calamos perante as pessoas que necessitam do plano de salvação que Deus entregou a nós. Nós não temos correntes, mas por que nós nos calamos tanto? Nós não temos feridas por causa de açoites, mas por que nós nos calamos tanto? Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de uma missionária, e ela passou 10 anos trabalhando com a igreja perseguida. E ela falou assim, que nos 10 anos que ela trabalhou com a igreja perseguida, ela nunca ouviu um dos perseguidos falarem, pedirem a Deus que cessassem as perseguições. Eles só olhavam para Deus e falavam: que eu permaneça fiel até o fim. São pessoas que entenderam que a palavra de vida eterna, ela continua liberta. Ainda que eles tenham que fugir por acreditar em Deus, eles continuam crendo. Eles continuam falando do amor de Jesus. Ela conta o testemunho de um homem que passou mais de 20 anos preso. Ele ficou dentro de uma cova, porque ele confessava o nome de Jesus. Quando ele foi preso, o filho dele tinha 6 anos. Após 20 anos, eles levam o filho dele até este lugar, para ver se ele se convencia e negava o nome de Jesus.
Só que quando o filho dele chega e vê a situação do pai, machucado, todo ferido, fraco, ele olha para o pai e fala: desiste, Senhor, abandona esse nome, fala, não, depois você se resolve com Deus, mas sai desse lugar. Aquele homem olha para ele e fala: eu levarei a minha cruz até o fim. E só por essa proclamação ele ganha mais 7 anos de prisão. Mas nós não estamos presos. Nós não temos corrente sobre os nossos pés. Nós não temos algemas sobre as nossas mãos. Mas a nossa voz continua presa. E aí a lembrança de Cristo para você hoje é que existem pessoas como essa menina, com o futuro destruído, presa nas mãos do inimigo. E você carrega a palavra de libertação e você não profere. E você não dita. Só que até quando você vai guardar a palavra de vida eterna que só Deus tem? Paulo, ele está dentro daquela prisão e ele olha para Silas e ele fala: nós vamos orar, nós vamos entoar. Porque o cenário de Paulo e Silas não modifica o adorador que ele é. Aleluia. O cenário de Paulo e Silas não modifica o nível de adoração que ele entrega a Deus. Eu não sei a angústia, eu não sei a dor que você passa, eu não sei as feridas que você carrega, mas aqui Paulo nos ensina que as feridas no corpo, as feridas na alma não irão nos impedir de proclamar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de levantar uma alta voz a Deus. As nossas feridas não nos impedirão de clamar a Deus. As nossas dificuldades não calarão a nossa voz perante ao Senhor. Pode estar doendo, pode estar machucando, pode estar ferido, mas um adorador fiel sabe que ainda que doa, ainda que seja difícil, o brado dele é o mesmo: a Deus toda a honra e toda a glória, a Deus todo o poder e toda a exaltação, porque Ele é santo e Ele não muda. A afirmação de Paulo nesse texto é mostrando que nós desistimos muito fácil. Nós abrimos mão muito fácil. Paulo, ele foi machucado, ele foi preso. Mas mesmo assim, nesse cenário, ele olha para Deus e permanece fiel. Mas nós, nesses tempos, nós estamos desistindo muito fácil. É uma calúnia se levantar, é um problema em casa se levantar. Nós já começamos a abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Nós já começamos a abrir mão do propósito que Cristo nos entregou. Mas Paulo agora, ele está representando a nós o poder de Deus. Paulo agora mostra para nós o resultado de alguém fiel. Porque naquele ambiente onde ele orava, ele cantava. Fala que quando se chega perto da meia-noite, a estrutura daquele lugar começa a se mexer. A estrutura daquele lugar começa a se mover. E de repente todas as correntes são quebradas e as portas daquela prisão são abertas. E aí é Paulo mostrando que o nível da sua adoração mexe com a estrutura do seu lugar, do seu ambiente de dor e de tristeza. A sua adoração mexe com o lugar aonde você sofre. A sua adoração está mexendo a estrutura. A sua adoração está fazendo com que correntes sejam quebradas. Não para de adorar. Eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, eu sei que está difícil, mas a sua adoração vai começar a quebrar correntes. A sua adoração vai começar a libertar vidas. A sua adoração vai fazer com que vidas sejam libertas. Continua adorando. Continua orando, continua perseverando, porque Deus escuta o clamor dos seus. Deus, Ele não muda e Ele é justo para dar a vitória no tempo devido debaixo do céu. Mas você precisa permanecer fiel. E aí naquele momento, existe um carcereiro. E quando ele olha que todos os presos
Ali eles podiam fugir, e na cabeça dele todos tinham fugido, pelas portas da prisão estarem abertas. Ele desembanha a sua espada, e ele pensa em tirar a sua vida. Porque o mandato daquele governo era que se um dos carcereiros perdesse um dos presos, seria tirada a sua vida. Então para ele era fim de história para ele. Então ele preferiu adiantar. Aquele carcereiro teme por um futuro. Aquele carcereiro, ele entra em pânico. Só que Paulo, ele não comemora aquela libertação, aquele acontecimento fugindo daquela prisão de primeira. Paulo, ele não comemora o agir de Deus correndo daquela prisão. Paulo olha para aquele carcereiro e ele grita: não se mate, todos nós estamos aqui. Aleluia. Paulo, você podia ter corrido, Paulo, você podia ter saído daí, mas Paulo entende que o fato dele ser preso não muda o propósito dele. Ele continua salvando vidas, ele continua pregando a palavra de Deus, ele continua falando o nome do Deus vivo. Porque Paulo podia muito bem temer, porque o carcereiro podia se rebelar contra ele e fazer ele ficar preso de novo. Mas Paulo, ele se importa mais com uma alma do que o fato dele estar preso ou não. Paulo, ele se importa muito mais do que o ambiente onde ele está ou como ele está sofrendo. Ele se importa muito mais com uma alma do que com o ambiente que ele está. Ele se importa muito mais com uma vida ser salva pelo nome de Cristo do que se no corpo dele terá feridas ou não. Paulo, ele se importa com almas, porque ele entende que na cruz Jesus morreu por mim e por você. E quando nós entendemos o amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, nós não conseguimos prender ele dentro de nós. Se nós entendemos verdadeiramente o quanto Jesus nos amou, nós não conseguimos ficar calados. Porque nós achamos que missão é só para aqueles que vão para a África, aqueles que vão para outros países. Mas missão é uma mãe ensinar o seu filho a palavra de Deus. É um pai sentar com o seu filho e ensinar a oração. É você pregar a palavra para os seus vizinhos. É você no seu trabalho ser um referencial de Cristo. E quando ver alguém entristecido, falar: eu posso orar por você. A missão, ela não te espera em outro continente. A missão é agora. A missão é dentro da sua casa, é no seu bairro, é primeiro Jerusalém, depois os confins da terra. É entendendo que a palavra que você carrega é para todos que estão perto de você. Então Paulo chega naquele carcereiro e ele olha para ele e ele fala para ele não se matar, que todos estavam ali. O carcereiro olha para ele e fala: como eu posso ser salvo? Como eu posso ser salvo pelo Deus que você fala? Paulo olha para ele e fala: crê somente em Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. E talvez eu olho para Paulo essa noite, que estão dentro de prisão há tanto tempo, tão machucados, que já perderam o vigor de falar do amor de Deus. Mas a palavra do Senhor para você hoje é que, ainda que esteja doendo, existem almas que precisam da palavra que você tem. Só que talvez eu esteja falando com alguém que seja um carcereiro essa noite, que já não vê mais saída na sua vida, já não vê perspectiva ainda em futuro, e já se afundou tanto em um lamaçal de pecado, que sente que não tem mais como voltar a Cristo. A palavra do Senhor hoje é a mesma que Paulo falou para aquele carcereiro: crê somente em Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Eu não sei qual é o sentimento de dor que você carrega, mas o sentimento de poder que Deus carrega é que Ele cura todas as feridas, é que Ele cura todas
nos trazendo vigor e força. Talvez o pecado te trouxe para longe do Senhor, mas a graça de Cristo, ela olha para você hoje e fala: crê somente em mim, que será salvo você e a sua casa. É o poder do nome de Jesus, tendo eficácia. É o poder do nome de Jesus, libertando, salvando, curando, renovando. É o poder do nome de Jesus, trazendo libertação. Só que será que nós cremos nesse nome? Ou nós só proferimos por palavras vãs? E não entendemos que quando nós levantamos a mão sobre o enfermo e falamos: seja curado pelo poder do nome de Jesus, o câncer ele some. Será que nós realmente temos fé que se alguém hoje entrar aqui repleto de demônios, nós podemos levantar a mão e falar: seja liberto em nome de Jesus, e será liberto? Será que nós entendemos mesmo o poder do nome de Jesus? Ou nós entramos e saímos desse templo e esquecemos da eficácia do nome dele? Cristo, ele te salvou, mas não é apenas para você entrar e sair da igreja. Não é apenas para você congregar de domingo das 19 horas às 21 e na segunda esquecer desse poder. É para você entrar tão repleto do Espírito Santo, que quando você pisar dentro do seu serviço, aquele seu chefe possesso vai cair por terra. É para entender que nós carregamos tanto o poder do nome de Jesus, que quando nós entrarmos na escola, nós iremos carregar a palavra de vida eterna, e aquele adolescente que foi tomado por uma ideologia de gênero vai alterar a sua mente. É nós entendermos que nós carregamos o poder de domingo à noite, de segunda a segunda. Não é para nós proclamarmos que nós oramos, que nós adoramos estar na casa do Senhor, mas esquecemos que existem vidas chorando e clamando. A cada dia mais o índice de suicídio aumenta, e você carrega a palavra de vida. Só que qual hoje seria o seu posicionamento perante a Cristo? Será que na frente de Cristo hoje você poderia dizer que você está efetuando o seu trabalho? Ou você foi tomado de um egoísmo tão grande que você só se importa com as suas dores, com os seus problemas, com a sua casa, e você esquece que existe uma alma precisando de você? Uma vez eu fui em uma consagração e eu falei ao Senhor o quanto que eu queria que Ele falasse comigo. E eu passei aquele culto inteiro falando: Senhor, fala comigo, eu preciso, eu só quero uma oração, não precisa ser profecia, eu só quero uma oração. E eu estava saindo daquele culto frustrada, e eu olhei para o Senhor e eu falei: Senhor, o Senhor me permitiu sair deste culto sem uma palavra de força. O Senhor olhou para mim e Ele falou assim: é o mesmo sentimento de pessoas que eu mando você falar e você não fala. É o mesmo sentimento que carrega vidas que eu mando você falar sobre mim e você não fala. E se hoje Deus permitisse você sentir o que almas sentiram quando você não fez o que Ele mandou? Eu sei que é duro e árduo cumprir o ministério de Cristo. A caminhada do Evangelho, ela é repleta de pedras, ela é repleta de espinhos. Ela não é a porta larga, ela é a porta estreita. Glória a Deus, Jesus. Só que a palavra de Deus para o seu coração hoje é que ainda que você sofra, que você chore, que você gema de dor, você vai ser assim como Paulo, até o fim, proclamando a palavra de Deus. Você vai ser assim como Paulo, morrendo, sendo um mártir, mas tendo a convicção que o seu galardão, ele não está aqui, ele está no céu. O nosso problema, por se importar tanto com as nossas dores, é que nós esquecemos que a nossa vida,
ela não acaba aqui. Nós somos peregrinos. Aqui não é o seu final. Aqui só foi a sua chegada. O seu ponto final é ao lado de Cristo, nos céus, abraçando Ele, e Ele recolhendo no seu rosto todas as lágrimas. É Ele te abraçando e falando que você combateu um bom combate. Aleluia. A sua história não acaba aqui. Ela só foi o começo. Só que pela sua perspectiva humana ser tão carnal, você esqueceu que o seu propósito é divino. O seu propósito é do céu. A sua palavra é divina. Os seus problemas são só terrenos. Porque quando nós chegarmos no céu, lá não vai haver doença, lá não vai haver problema, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver ranger nem dor. Lá será a alegria de saber que nós estamos com o nosso amado, que nós estamos vivendo lado a lado com o Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou. Aleluia. Hoje, o pedido do Senhor é que você mude o seu olhar carnal e volte a ter o seu olhar espiritual. Entenda que na terra você é peregrino. Que você entenda que aqui na terra é simplesmente um momento de passagem. É simplesmente um momento momentâneo. Vai passar. E como diz nas escrituras, que o nosso breve momento de tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Cristo olha para você hoje e fala: eu sei que está doendo, mas toda a sua dor será revelada em glória quando eu te encontrar. Hoje é Cristo olhando para você e falando: eu sei que dói, eu sei que machuca, mas todas as suas feridas virarão cicatrizes e elas terão glória ao lado de Cristo. Está doendo, está machucando, mas continua. Persevera até o fim. E quando Paulo escrevia para Timóteo, ele estava passando por alguns problemas. E Paulo falava sobre outros que tinham desistido na caminhada. Mas Paulo olha para Timóteo e fala: eles desistiram, porém tu, Timóteo, permaneça até o fim. Então hoje a palavra de Deus para o seu coração é: outros desistiram, mas tu, porém, permaneça até o fim. Eu agradeço a minha oportunidade, Jesus.